Olá, boa noite. ProUni abre inscrições para bolsas remanescentes em universidades privadas. Bolsonaro exonera 3 ministros para votarem na Câmara o segundo turno da reforma da Previdência. Hoje vamos falar sobre mudança de profissão, uma decisão que exige planejamento e preparação emocional. Nos estúdios, analistas nos ajudam a entender como se preparar para adotar uma nova carreira. O Jornal da UFO está no ar. Estão abertas as inscrições para as bolsas remanescentes do programa Universidade para Todos, o ProUni. Essa é mais uma chance para quem não foi contemplado na primeira e segunda chamadas, além da lista de espera. A disponibilidade dessas vagas voltadas para o segundo semestre do ano acontece por desistência dos candidatos pré-selecionados ou falta de documentação, por exemplo. Os alunos matriculados nas instituições de ensino superior podem se inscrever até o dia 30 de setembro. Já para os estudantes não matriculados, o prazo é menor, dia 16 de agosto agora. Mais informações no site prouni.mec.gov.br. E nesta terça-feira foi publicado no Diário Oficial da União a exoneração de 3 ministros. Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, a Tereza Cristina, da Agricultura e Marcelo Álvaro Antônio, do Turismo. Essa medida foi tomada pelo presidente como uma estratégia para que eles possam participar da votação do segundo turno da reforma da Previdência na Câmara. É que os ministros possuem mandatos como deputados e devem retornar aos cargos após o fim da votação. E os principais líderes do Congresso Nacional se reuniram ontem com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para fazer um balanço do primeiro semestre e definir o ritmo das discussões e votações das 2 importantes reformas, a previdenciária e tributária. Veja. Os senadores fizeram a primeira sessão depois das férias. 17 parlamentares aproveitaram o espaço na tribuna para prestar contas das atividades que tiveram em suas bases durante o recesso e também para defender algumas de suas teses. Tenho proposto uma reflexão sobre a formulação de nossa política ambiental. Minha preocupação é com os princípios informadores do direito ambiental brasileiro. Pelas minhas andanças pelo Rio Grande, o que mais está repercutindo de forma muito negativa. Claro que a reforma da Previdência é a preocupação número 1. Aquela votação feita no primeiro turno vai se repetir no segundo turno. O mais importante realmente é destravar o Brasil. Esse é um debate. Qual vai ser o kit obstrução? Né? Como nós vamos iniciar esse processo? Lutando para continuar diminuindo os efeitos negativos que o texto traz para a população mais pobre do Brasil. A sociedade brasileira incorporou a pauta e eu não tenho dúvida de que a partir de amanhã, iniciado o processo de discussão até quinta-feira, nós teremos terminado o segundo turno de votação na Câmara dos Deputados. A votação do segundo turno da reforma da Previdência, programada para esta semana na Câmara, a reforma tributária e o Pacto Federativo também foram os principais assuntos de uma reunião na residência oficial do presidente do Senado. Além de Davi Alcolumbre, participaram o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Na reunião, os presidentes das casas do Congresso e o ministro da Economia, Paulo Guedes, também trataram da reforma tributária. Segundo Davi Alcolumbre, foi fechado acordo para que apenas uma proposta seja discutida no parlamento. Para a gente fazer uma reforma que possa, de fato, simplificar e desburocratizar essa estrutura de cobrança de arrecadação. Para o grupo que participou da reunião, a reforma administrativa do Estado e o Pacto Federativo também estão nas metas para o segundo semestre. A tramitação do Pacto Federativo começa no Senado. Onde cada um terá condições de cumprir com as suas obrigações, porque ao longo dos últimos anos foi centralizado os recursos no governo federal e estados e municípios ficam à mercê da boa vontade do governo de plantão de realizar as suas ações. E o JU continua acompanhando a reforma da Previdência, então na semana que vem teremos mais uma edição especial sobre esse assunto.
Bom, agora hoje o tema em destaque é a mudança de profissão. Para muitos, mudar os rumos da carreira é uma alternativa para conquistar uma vida mais completa, motivada. Veja na reportagem a seguir exemplos de profissionais que largaram tudo para começar uma nova história de realização pessoal. Luiz Ricardo atuou durante 20 anos como jornalista e publicitário. Já passou pelo rádio, pelo jornal impresso, pela TV e em algumas agências de publicidade de Uberlândia. Há 4 anos, com 46 anos de idade, decidiu deixar tudo para trás e aprender uma nova profissão, a de barbeiro. Durante esse tempo de publicitário, eu pesquisei muito, já me preparando, né? E eu vi que a barbearia era uma coisa que estava muito em voga fora do Brasil, que ia acabar chegando aqui, né? E pensei, é uma coisa que requer habilidade com as mãos, eu tenho, foi da minha natureza mesmo, senso estético e tal, era uma coisa que eu tinha, então era muito natural para mim, né? E era uma coisa que me dava, que me sustentava, conseguiria manter o meu padrão de vida. Hoje, ele tem uma barbearia bem no centro da cidade. Outros profissionais trabalham com ele. No início, muita gente estranhou a sua decisão. Mesmo assim, ele seguiu em frente com o seu novo propósito. O povo achou que eu estava louco, né? Como é que o cara larga 20 anos de profissão, joga tudo para fora e vai começar uma coisa nova? Acho que eu não joguei nada fora. Os meus contatos hoje são os mesmos e são meus clientes, de maneira diferente, né? E as coisas que eu aprendi na propaganda estão aqui, estão comigo aqui. Eu uso na minha barbearia, né? A comunicação eu uso na minha barbearia, em vários aspectos, né? No começo não foi nada fácil, mas o negócio foi crescendo aos poucos e hoje o Luiz Ricardo atende cerca de 20 clientes por dia, alguns novos e alguns recorrentes, como é o caso do Ricardo, que frequenta o salão desde o começo. O barbeiro é quase que um terapeuta. Então é uma pessoa com quem você conversa durante o atendimento, os 40 minutos, e aí tem uma pessoa com afinidades de assuntos, né, ideológicos e de amizade, é muito tranquilo. É um momento de relaxamento, é um momento de trocar energias boas. Nossa produção conversou com Fabiano Nardini, que também era publicitário e que recentemente resolveu abrir uma hospedaria no estado da Bahia. Eu era casado, publicitário. Aí de repente minha profissão estava estranha, eu não estava confortável mais, eu me separei, minha vida dentro de casa também não estava legal e eu decidi me conhecer. Eu acho que a vida na cidade está todo mundo muito no automático, sem prestar atenção em si mesmo ou o que está acontecendo na real, só está indo, né? A gente tem que trabalhar mais com o coração, de verdade, e menos com a razão. Pensar menos e fazer mais. Preocupar menos com o que os outros falam de você ou pensam de você e olhar mais para você mesmo. Acho que o lance não é buscar a felicidade, não. Entendeu? O lance é buscar a realização. Né? Então tem que juntar tudo mesmo. Eu gosto disso, eu vou fazer isso aqui 12 horas do meu dia, eu gosto mesmo. E pensar que tem coisa ruim no meio do negócio, entendeu? Pô, eu fico 12 horas em pé, cara, tô com 50 anos, né? E tem conta para pagar, e tem mês que é bom, tem mês que não é, então não é só o mar de rosa, não. Tem muita dificuldade no negócio, mas é uma coisa que me dá prazer no fim do dia. Hoje, nos estúdios, recebemos para falar sobre esse assunto 2 especialistas na área, psicólogas, a Marema Pereira e... Boa noite, viu, Marema? Boa noite. E também a Carolina Castro, que também é psicóloga e coach. Boa noite, Boa noite, Carolina. Patrícia. Bom, a pergunta é para as duas. Quando perceber que é hora de dar essa guinada, né? Mudança radicalmente de carreira, de profissão? Existe a hora certa? Sim,
Porque o que acontece? Quando você já não está se sentindo bem no local onde você está, no lugar onde você está, existe uma certa desmotivação, né, em relação ao que você está fazendo, já não te brilha mais os olhos, né? É uma situação em que você tem que ir praticamente arrastado trabalhar, né? Não gera mais aquela vontade de fazer o que você está fazendo, já é para sinalizar, né, que você precisa de fazer alguma mudança, porque inclusive gera alguns desconfortos, incômodos que são naturais, de desmotivação, insatisfação, mas pode inclusive trazer doenças psíquicas, físicas, se isso fosse postergando por muito tempo. Então, esse é um momento crucial para que não haja consequências maiores para esse futuro. Então, estou me sentindo bem onde estou? Estou satisfeito? Estou me sentindo útil? Se isso já não está, já é um momento de você pensar, nossa, eu preciso de fazer uma mudança. Este é o momento. Perfeito. Marema, o Fernando Nardini, que é um dos nossos personagens, assim como o Luiz Ricardo, sim, eles falam muito do propósito de vida, né? Que mudou completamente. Uhum. Então, quais seriam os principais desafios para quem pretende realmente mudar, realmente, totalmente de profissão? Eu acredito que esses dois exemplos ficou muito claro. Os desafios dessa mudança. No primeiro, o Luiz trouxe muito assim, as pessoas vão achar que eu sou louco. Então, a gente vive muito o que as pessoas acreditam, o que as pessoas acham. Então, a partir do momento que eu tomo uma decisão diferente do meio em que eu estou inserido, isso pode gerar o desconforto. Então, tem essa dificuldade. É preciso sair, então, de uma zona de conforto. Com certeza. Essa saída realmente é difícil para mim, é difícil para quem convive comigo. Perfeito. E quando a gente fala de mudanças radicais, é preciso muita coragem, mas também planejamento. Uhum. Dois momentos que a gente pode observar a hora que eu tomo uma decisão. Tem aquelas pessoas que são mais cautelosas. Esses cautelosos podem ficar planejando demais, pensando demais e não tomam a decisão. Já tem outras pessoas que já são aquelas pessoas mais rápidas que tomam decisões súbitas. Pode ser que elas tomem uma decisão sem um planejamento correto. Então é preciso o equilíbrio. Né? Nem pensar tanto, ficar só ali na razão e nem fazer algo sem se planejar. Excelente. Olha só, agora nós vamos conhecer a história da Ana Cláudia. De jornalista, ela passou a investir em um negócio próprio, que já fazia parte do dia a dia dela. Veja. Que era hora de deixar o jornalismo de lado e investir em um negócio que já fazia parte do dia a dia dela. Quando eu me vi, eu já estava trabalhando com brechó. Eu resolvi porque eu estava um pouco cansada do ritmo, da rotina, né, de trabalhar como jornalista, e eu procurava alguma coisa que me desse prazer, que eu gostasse muito de fazer. E como eu já frequentava brechó há muito tempo, né, eu resolvi falar, não, gente, eu acho que vou abrir um brechó para mim, que é o que eu mais me encaixo, que é o que eu mais gosto de fazer. Aí eu abri. E agora que ela tem o próprio brechó, a empresária descobriu um outro lado desse universo. Porque o brechó não é apenas um comércio de roupa usada, né, que a gente sempre fala de segunda mão. Ele também tem um trabalho muito legal para a natureza, né? A gente trabalha muito com a sustentabilidade e com o consumo consciente. Aí eu apaixonei mais ainda por isso. E a Ana não é a única a romper com a antiga profissão para se tornar dona do próprio negócio. Ela faz parte dos 52 milhões de brasileiros que no ano passado estavam envolvidos com atividades empreendedoras. A gente tem percebido uma busca, né, de pessoas que já têm negócios estabelecidos ou profissionais liberais, como, por exemplo, advogados, dentistas, né, psicólogos ou qualquer outra, de várias outras áreas, que procuram não só ampliar o leque de atuação na própria área que atua, negócios que sejam complementares à atividade principal que ele exerce, ou até mesmo romper com aquela atividade principal e mergulhar uma atividade nova, completamente diferente daquilo que é feito. O caminho para trilhar o sucesso do próprio negócio é trabalhoso. Assim, estar feliz e ter prazer no que faz é a primeira dica para quem quer se aventurar no mundo do empreendedorismo. Então, o ideal é avaliar primeiro os aspectos internos e avaliar essas questões externas também. Capital, talentos, recursos, qual público eu quero atender, se eu conheço esse público mesmo, né, qual a necessidade que o mercado oferece que eu preciso resolver e como ganhar dinheiro com isso. Essas são as respostas que a gente procura estar ajudando o empreendedor a encontrar na sua ideia de negócio. Se desafiar a fazer o que ama é empolgante, mas calma,
Como todo negócio de sucesso, é preciso começar aos poucos. Eu diria até que o primeiro desafio para quem quer empreender é manter a calma, né? Às vezes a pessoa já sai, já aluga o ponto, já começa a contratar coisas, a comprar. A gente recomenda sempre que faça um estudo prévio, né? Reduza um pouco a ansiedade, venha ao Sebrae, né? Procure outros órgãos, onde ele possa ter acesso a mais informações para tomar uma melhor decisão quanto à forma de atuar o serviço. E o ideal mesmo é sempre começar pelas beiradas, né? Começar menor e expandir na medida que o negócio vai dando certo, né? A gente fala que é pivotar, né? Testar a ideia. A Ana ainda tenta dar um empurrãozinho para quem está indeciso. Eu sei que é difícil, é muita cobrança, tá? Também tem nossa, mas você vai deixar, você estudou, você é uma jornalista, você vai deixar para fazer isso? Gente, não tem nada melhor do que você se sentir feliz, né? Que eu acho que antes de ganhar dinheiro, você tem o quê? Você tem que ter saúde, né? Você tem que estar feliz com aquilo. E quando você faz uma coisa que você gosta, as duas coisas se completam. Que bacana, né? Mais uma história de vida muito legal para a gente também avaliar esse planejamento, né? Que foi necessário ser feito. Para quem muda, então, Carolina, de um processo de trabalho, às vezes via CLT, que tem carteira assinada, tem horário de trabalho definido e resolve empreender, muda totalmente a rotina desse profissional. Então, como se preparar para essa mudança? Então, quando a gente fala que você está em um CLT e vai para empreender, tem a questão da segurança. O CLT, você lá tem as suas atividades diárias, mensais, que você pode se programar. Tem o salário todos os meses, naquela quantidade que você está acostumado, que você se programa. Então, você tem que mudar o seu mindset, mudar a forma como você vai se organizar na sua vida financeira, na forma como você vai programar os seus sonhos, os seus objetivos. Porque o empreendedorismo, você tem a questão que você inicia pequeno e você vai crescendo com o tempo e os ganhos podem ser maiores do que aqueles que você tinha antes, às vezes são iguais, em alguns meses são menores, então a pessoa precisa se organizar de uma maneira em que, quando existem ganhos maiores, ela precisa de ter uma reserva para momentos que às vezes não são tão bons assim, né? Mas eu acho que também é muito importante, além de se planejar, de saber o que ela quer. Porque muitas pessoas querem mudar, mas não sabem aonde querem chegar. Então, eu preciso saber o que eu quero mudar, o que eu quero fazer. É mudar de cargo, é mudar de área, é fazer o que eu faço de uma maneira diferente. Então, eu me vejo, eu me olho, eu me entendo. E aí eu começo a planejar como que eu vou fazer isso, que ações que eu preciso de fazer, como que está o mercado para isso. Eu posso procurar profissionais que estão já atuando nessa área, entender quais são as dificuldades, as facilidades, o que eu posso fazer de diferente, e assim eu começo a colher os meus resultados. Colhendo esses resultados, eu vou ver o que eu preciso de ajustar, fazer de maneira diferente, e eu vou me organizando. E isso é um processo, é um caminhar. É lento, é difícil no início, porque você está acostumado, às vezes, em um modelo, um padrão, né, que foi colocado, inclusive, pela sua vida, pela cultura que a gente tem, às vezes, de segurança, de trabalhar em empresa por muito tempo, mas é uma questão de adaptação, e você consegue se adaptar, porque, por exemplo, eu sou hoje uma empreendedora, e hoje a vida que eu tenho, os valores, que é qualidade de vida, flexibilidade, vão muito além do que os ganhos que eu tenho. Logicamente que a gente gosta de ter o dinheiro no bolso, de ter rendimentos, mas isso me faz me sentir melhor, porque vivo hoje o meu propósito, o que eu quero contribuir, minha missão, meu propósito de vida. Então, acho que isso faz muito mais você ter uma carreira mais sustentável, mais consistente e, inclusive, apresentar resultados melhores, porque quando você faz aquilo que você gosta, você faz bem e você é diferenciado. E com certeza isso, né, tudo que a Carolina falou, impacta diretamente no mercado de trabalho, que está também em transformação. Então, Marema, gostaria que você falasse sobre isso, sobre essas mudanças no mercado de trabalho atual, para receber também esses novos empreendedores ou essas pessoas que mudaram e começam, às vezes, uma nova profissão a partir dos 40, dos 30, dos 40 até dos 50 anos. Quando nós falamos de mudança de carreira, nós estamos falando também de mudança cultural. Na nossa sociedade, vamos pensar há um tempo atrás, não existia isso. A gente não falava sobre isso, a pessoa iniciava dentro de uma empresa, passava em algum serviço público e isso era até o fim da sua vida profissional. Então não se falava em mudanças, era até estranho se alguém fazia alguma mudança de carreira, de profissão. Hoje em dia, isso já é natural. Então se a pessoa fala, nossa, passei
30 anos nessa empresa, a pessoa já vai falar, nossa, mas isso tudo, então agora já é diferente. As pessoas, elas buscam mais opções, nós somos seres em potencial, então a gente quer conhecer mais coisas, a gente quer ter mais experiência. E essas habilidades que nós vamos tendo na nossa vida, vai impactando no mercado, porque pode ser que, como o exemplo que colocou ali para nós, ela trabalhava na profissão de jornalista e agora está com o brechó. Então isso já é uma mudança no mercado. Então a mudança cultural impacta também no mercado. Perfeito. E também há quem quer experimentar uma nova profissão sem largar a atual, né? Que aí talvez é ser mais de uma profissão. É preciso também buscar ajuda para ter esse equilíbrio, planejamento também emocional? Sim, porque ela tem que entender se essas profissões não geram um choque. Porque se gera, isso vai causar um cansaço emocional, um cansaço físico. Porque assim, como que ela vai fazer as entregas? Será que faz sentido, tem significado? Ou é só pela questão da remuneração, do status, do prestígio? O que realmente faz sentido? Será que dá para combinar? São profissões que se complementam? Porque senão isso gera, inclusive, um problema nas relações sociais que ela tem. Então, ela precisa de entender. É possível? Faz sentido para mim? Consigo conciliar? Não vai gerar um estresse, um cansaço? Senão ela gera outros problemas, além daqueles que ela tem em relação à escolha ou não profissional que ela está fazendo em relação à sua vida. E até complementando o que a Carolina trouxe, a gente fala muito isso também quando a pessoa chega para nós com essa dúvida de fazer essa transição de carreira. Começar aos poucos também. Eu tenho um trabalho fixo nesse momento, inicie aos poucos nesse outro empreendimento. Com isso, você vai sentindo, você vai adquirindo o conhecimento sobre aquela nova área. Porque no primeiro momento, por exemplo, eu sou psicóloga, quero ser jornalista. Eu só vejo o lado positivo daquela profissão. Ah, ela está ali na bancada todo dia e tudo, só vê a parte, vamos pensar assim, a parte bonita, a parte que é mostrado. Mas e nos bastidores? O que acontece? Qual é o dia a dia desse profissional? Eu preciso conhecer. Então, começando aos poucos, eu vou conhecendo, eu vejo as dificuldades e isso depois eu vou me adaptando e acaba ficando mais tranquilo para você fazer essa transição. Para descobrir essas novas habilidades. Sim. Né? Se essas competências vão vir de forma natural. Isso. Né? Porque um processo de transição não depende somente de você querer, mas quais as habilidades que eu tenho, né? Faz sentido para mim? É uma união de tudo isso, porque se você quer, eu tenho habilidade para isso, eu tenho competência, e aí você consegue ter um resultado realmente diferenciado. Se não, não consegue e não vai ser perene essa transição, essa mudança, talvez gere frustrações. Né? Perfeito, excelente reflexão. Bom, a gente volta a falar sobre esse assunto daqui um pouquinho. Agora é hora de saber como fica o tempo em Uberlândia e outras cidades de Minas para esta quarta-feira. O dia fica parcialmente nublado em Uberlândia, mínima de 15 graus e máxima de 26. Nebulosidade alta em Monte Carmelo, temperaturas entre 15 e 27 graus. Ituiutaba deve amanhecer com céu nublado, mas não chove. A mínima fica 16 graus e a máxima 31. Em Patos de Minas, friozinho e muitas nuvens ao longo do dia, mínima de 14 e máxima de 24 graus. Previsão de dia nublado em Frutal, temperaturas entre 15 e 29 graus. Agora, se você está à procura de uma oportunidade de emprego, fique ligado no quadro Mercado de Trabalho. Há vagas disponíveis em Uberlândia e Patos de Minas. O Cine de Uberlândia está com 20 vagas abertas para pessoas com deficiência. O cargo é de auxiliar administrativo. É necessário ter ensino médio completo, mas não é preciso ter experiência. Salário de R$ 998. Oportunidade para auxiliar de cozinha. É necessário ter 6 meses de experiência e ensino fundamental completo. A remuneração é de R$ 1.000. Uma vaga para técnico de segurança do trabalho. O
contratante exige curso na área e habilitação tipo B, salário de R$ 1.500. Para cozinheiro, ainda tem oportunidade. São 2 vagas. É preciso ter 6 meses de experiência e ensino fundamental completo. Remuneração de R$ 1.370. Para se candidatar a uma das vagas ou ter mais informações, vá até o Cine de Uberlândia, localizado na Avenida Nicomedes Alves dos Santos, número 136, no centro. O horário de atendimento é das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Hoje o JU falou sobre mudança de profissão, como fazer essa transição para quem quer atuar em uma nova carreira. E eu agradeço muito a participação hoje aqui da Carolina Castro, que é psicóloga e coach. Obrigada, viu, Carolina? Eu que agradeço. E eu queria que você fizesse as reflexões finais aqui agora para quem está com essa pulga atrás da orelha e não sabe se muda, se fica onde está. A mudança depende, né, de você se autoconhecer. Então, acho que a primeira dica é você saber mais sobre você. E aí você pode procurar profissionais como nós que estamos aqui para ajudar nessa escolha profissional, e também eu faço o processo de acompanhamento, planejamento de carreira, os caminhos que você pode fazer de uma maneira mais assertiva e conseguir fazer essa mudança de uma maneira muito mais tranquila e leve. Perfeito. Recebemos também hoje aqui a Marema Pereira, que também é psicóloga. Marema, suas considerações finais, e muito obrada hoje por participar conosco. Eu que agradeço. E o tempo todo nós falamos aqui em habilidades, em competências, tudo isso gera o autoconhecimento. Então, buscar esse processo. Onde eu estou hoje? Eu não estou satisfeito? Eu quero uma mudança? Então, é preciso você se conhecer e saber também para onde eu quero ir. Então, todo esse trajeto é importante, o processo de autoconhecimento, para você fazer uma trajetória satisfeita, equilibrada e com resultado positivo. Obrigada, viu, Marema, Obrigada pela sua a você. participação. Carolina também. Muito obrigada. O JU de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e é claro que eu te espero amanhã. Tchau.